Olá, saudações, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas aqui. Eu, José Saraiva, hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre os serviços de internet, os serviços de banda larga, entender um pouco essas regulamentações. E para isso a gente convidou o professor doutor Rogério Moreira Lima, professor da Universidade Federal, com um mestrado na parte de telecomunicações e radiopropagação. E a gente vai aproveitar ao máximo ele aqui para trocar umas informações sobre isso e esclarecer para você um pouquinho mais dessas prestações de serviço, principalmente. Doutor Rogério, bom dia, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, agradeço a oportunidade. É importante a gente prestar os esclarecimentos à sociedade maranhense, né? Principalmente no que se refere, né, às telecomunicações e um momento especial que a gente está vivendo com a implantação do 5G. Promete revolucionar o nosso modo de vida. Inclusive já tem 2 a 3 anos, né, que o governo já declarou essa implantação. Essa semana eu conversava com o Moreira Serra e ele fez uma piadazinha, uma pilheira dizendo assim: Saraiva, nós temos 5G, nós temos o quê? 4G, 3,5, 2,5, o que nós temos mesmo, doutor Rogério, assim, em termos gerais? Inclusive porque já se fala também em 5,5 e em alguns países até 6G. No Brasil, a gente já tem estudos sobre o 6G, já inicializaram. Inclusive, quem lidera esses estudos é o INATEL, o Instituto Nacional de Telecomunicações. O próprio 5G teve uma participação muito grande em relação a isso, né? O sistema, ele se adapta em relação às condições de transmissão de sinal, relação portador e ruído, então ele vai se adaptando, dependendo, e a célula, né, ora pega 5G, ora desce 4G, ora desce 3G. Ele tem essa flexibilidade para o sistema operar, porque ele tem que trabalhar em cima da evolução e transição do sistema, né? Mas qual a importância dessa implantação, por exemplo, para um estado como o nosso, que muitas das vezes ainda tem deficiência da chegada da internet, eu acho que talvez até de menor potência ainda, mas qual a importância dessa chegada para a gente aqui no estado? O 5G é muito mais do que apenas aumento da velocidade para 1 gigabit por segundo. Trabalhar com latência extremamente baixa, que é o que ele se propõe, junto com o 5G, junto com a inteligência artificial, é uma revolução, né, na sociedade que nós estamos passando. A inteligência artificial, se ela não puder se comunicar e se conectar, seja com dispositivos ou com as pessoas, ela não vai ter uma funcionalidade. Então, as telecomunicações têm um papel importante, né, nesse momento disruptivo que a gente está vivendo na sociedade. Não só também em entretenimento, que a gente leva em consideração muitas das vezes isso em downloads, em baixar, em filmes, mas, por exemplo, a parte de realidade aumentada, né? Isso é uma coisa que eu procurei dar uma pesquisada antes. Por exemplo, a pessoa pode fazer cirurgias à distância, né? O médico está em um local e o paciente está em outro local, devido à questão das informações que ele pode ter acesso até, inclusive, a equipamentos de maneira pela distância, né? O que acontece é que é a questão da latência. O que é a latência? É o atraso, é a demora que você percebe muito bem a questão da latência nas transmissões via satélite, quando o repórter fica esperando chegar a informação para responder. Inclusive lá no meu prédio, o pessoal às vezes grita gol antes de mim. É porque sua TV é via satélite, né? Então, o que acontece? Isso, numa cirurgia, é perigoso. A pessoa tem que ter uma latência extremamente baixa, ou seja, ele tem que comandar quase que instantaneamente. Então, por isso que o 5G, mas não só a realidade aumentada, a própria parte de Big Data, né? A própria parte dos sistemas cyberfísicos, né? Esses modelos vão ter uma evolução muito grande. Agora, doutor Rogério, trazendo assim para o dia a dia, como é que é essa proteção do consumidor em relação a essa prestação desse serviço? Como é que o consumidor pode validar que esse serviço está dentro especificamente do 5G? Tem um aplicativo, né? Era o antigo EAQ, agora eu não me lembro bem o nome da mudança de nome que tem. Tem uma entidade aferidora de qualidade que você pode transmitir e verificar como é que está a velocidade e latência. É homologado aí, né? Tipo uma designação da Anatel.
E aí, se você entender que não está contente, né, você pode fazer uma reclamação primeiro na operadora, que vai gerar um número de protocolo, e se o problema persistir, você pode entrar em contato diretamente com a Anatel. Isso é importante porque quando você faz a reclamação na Anatel, você precisa do número do protocolo para validar essa reclamação. Essas regulamentações, duas considerações agora. Uma em relação à questão das regulamentações, que tecnicamente dominam que regulamentam esse serviço, e também a questão dos profissionais. Quais são os profissionais que estão habilitados a trabalhar com isso? É importante a sua colocação, que as telecomunicações ela sofrem uma dupla regulação. Ela tem a regulação das telecomunicações mais voltado na prestação do serviço em si, que é a Lei Geral de Telecomunicações, e tem as condições de exercício profissional, né, que é a Lei 5.194. Então, telecomunicações é uma atividade técnica da engenharia, né, ela está enquadrada dentro do grupo engenharia, a modalidade eletricista. Os profissionais que têm atribuição inicial para desenvolver essas atividades técnicas, né, projeto, estudo, perícia e por aí vai, são os engenheiros, né, engenheiros eletricistas, engenheiros em eletrônica, engenheiros de telecomunicações, engenheiros de computação. É porque no nosso sistema existe a possibilidade do profissional fazer uma pós-graduação, uma especialização e estender suas atribuições iniciais. Mas inicialmente, né, o recém-formado sai com essas atribuições, obviamente a depender da análise. O CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, faz uma análise do projeto pedagógico e do histórico escolar, né, do profissional que está entrando, para saber se ele vai ter a atribuição plena do que está ali ou uma atribuição restrita, porque no nosso sistema ele existe uma correlação direta entre o que é formado, ou seja, a qualificação ela dá diretamente ligada à habilitação. Rogério, ainda nessa parte especificamente que a gente está habilitado, a nível técnico, ou mesmo também uma outra colocação das torres, por exemplo, essa questão da fabricação das torres e a colocação delas, tem toda uma regulamentação também, né? É importante essa colocação. A nível profissional, né, você tem os engenheiros mecânicos, né, que a montagem em si, meio que o engenheiro de telecomunicações, o engenheiro mecânico, o engenheiro civil faz a montagem. Aí você entra projeto em si, aí o projeto em si, o engenheiro civil pode fazer uma parte, né? Porque tem estruturas e o engenheiro mecânico pode. Mas a fabricação é só o engenheiro mecânico, quando a estrutura metálica, porque está dentro da formação da atribuição, é quem estuda e domina esses conhecimentos. Tá. Em termos do licenciamento, assim, tu tem alguma colocação a fazer? Existe. Essa questão, porque às vezes eu estou falando isso porque eu já tive colegas em que a abordagem deles, por exemplo, de colocar a torre numa área residencial, às vezes muito próximo de área residencial, tem alguma coisa a ver? Gera um impacto, alguma coisa? Na realidade, você está falando de um problema que é recorrente. Quando implantou o 3G, veio essa história e começou de novo. Vou morrer de câncer, não vou. 4G é a mesma coisa. 5G, os pássaros ficaram desorientados, né? A Organização Mundial de Saúde tem uma comissão ligada a ela, que é o ICNIRP, Comissão Internacional de Radiação Não Ionizante, que dá as diretrizes de exposição à radiação eletromagnética, a radiação não ionizante, pegando desde a faixa extremamente baixa, a corrente contínua, até os 300 GB. A Anatel, que é a Agência Reguladora de Telecomunicações no Brasil, tem uma resolução, que é a Resolução 700, que dá as diretrizes de procedimento para implantação nisso. Sendo bem objetivo, é seguro, é uma tecnologia que ela sempre foi uma tecnologia com transmissão de sinais de muito baixa potência, né? Então, uma lâmpada que a gente está exposto nesse momento tem uma potência superior a uma torre de transmissão de celular, de 5G ou de 4G, né? Só que o 5G ele tem uma diferença, ele vai ter um foco muito grande no que a gente chama de solução MIMO massiva, ou seja, aumentar a quantidade de antenas, ou seja, distribuir essas antenas pela rua. Com isso, ele vai transmitir com potências mais baixas do que a gente usa, ou seja, a própria evolução do sistema está sempre migrando no sentido de reduzir os níveis de potência que a gente está exposto. Nesses, digamos assim, vamos pegar 40 anos, que é a implantação do AMPS em Chicago, nos Estados Unidos, né? E a data lá de 72 é o teste do Martin Cooper, colega nosso engenheiro eletricista, né? Que fez o primeiro teste operacional lá com a Motorola, até sair a licença na década de 80.
Então, assim, nenhum estudo correlacionou nessa faixa de frequência de telecomunicações uma correlação com a patologia do câncer, né? Porque para a gente entender, as radiações elas podem ser ionizantes ou não ionizantes. Os sistemas de telecomunicações, a rede de transmissão e distribuição de energia elétrica, por exemplo, estão também na faixa de radiação não ionizante. Significa que é uma faixa de frequência que você não consegue ionizar as moléculas, né? Você não consegue alterar a estrutura das moléculas, né? Que é você pegar, jogar um sinal, puxar elétrons, mudar a configuração atômica, celular, atômica, molecular até a célula, né? Então não existe isso, né? Existe uma faixa de frequência. Inclusive a gente é exposto, né? Até em procedimentos médicos, a raio-x, tomografia, esse sim, equipamentos, né, de radiação ionizante. É possível, Rogério, outros profissionais sem seres da telecomunicações participarem desse processo, fazer alguma inferência, desenvolver alguma coisa sem ser um profissional especializado em telecomunicações? Eu pergunto isso porque é para garantir para quem vai receber esse serviço, até para conferir se aquele serviço está adequado em normas. Na realidade, as telecomunicações, e sim, toda a parte que a gente chama da estrutura física, né? A gente tem um modelo que a gente chama o modelo OSI em redes de computadores, né? Que é um modelo em 7 camadas, o que a gente chama camada 1, que é a camada física, e a 2, né? Que é de enlace de dados. Elas são atividades típicas do engenheiro e realmente, né, só eles podem desenvolver a parte principalmente de projetos, estudos e tudo. Obviamente tem outros profissionais, né, que também são regulamentados, que são mais ligados à parte de manutenção, operação e reparo. Mas o engenheiro ele tem a atribuição ampla e abrangendo tudo isso, né? Ele tem que passar... Porque sempre a responsabilidade é dos engenheiros, a gente tem que entender isso. Ele pode comandar uma equipe técnica, mas um problema que ocorrer, a responsabilidade é dele. A base da engenharia é estudar, é calcular, é dimensionar aquilo. Então você tem um projeto que você vai implantar. Por exemplo, no caso do 5G, você tem o que a gente chama, né, de toda uma parte dentro do planejamento, antes do projeto, do drive test, ou seja, é feito um vetor de cobertura, são feitos estudos para poder medir o nível de sinal, né, para se garantir aquilo. E aí se implanta. E aí, obviamente, às vezes tem o engenheiro que faz o projeto de planejamento e tem o engenheiro que acompanha as equipes, né? Então, ele que tem essa responsabilidade. É importante, né, principalmente a sociedade entender. Nós vivemos num país que sai um resultado péssimo aí do PISA, 65, número 65. O país é praticamente a 8ª economia do mundo e está no número 65 do PISA, de matemática. Abaixo do Peru, abaixo do México, abaixo da média da OCDE. Os alunos ricos têm nota média abaixo da média mundial, entendeu? Então é um país que tem dificuldade em matemática, entendeu? Isso é um dado preocupante. E a base da engenharia é a matemática, deixando claro que não é a matemática que o povo comum estuda no ensino médio. É a matemática avançada, cálculo diferencial, equações diferenciais, análise de Fourier, ou seja, são conhecimentos avançados. Eu costumo dizer que o tripé das telecomunicações é a análise espectral, propagação de ondas eletromagnéticas e teoria estatística das comunicações. Onde a análise espectral é o estudo, né, justamente da parte do espectro de frequência, como os sinais se ocupam no espectro de frequência. É por isso que, por exemplo, você tem uma faixa de 3,5 GB para o 5G, porque você tem um estudo do espectro, você sabe como o sinal se comporta e qual faixa ele ocupa. É um conhecimento calcado na transformada de Fourier, né? Então, são coisas que não são triviais, né? Até para entender. A propagação de ondas eletromagnéticas, né, que isso vem lá historicamente do James Clerk Maxwell, do Hertz, que fez o experimento. Existe uma discussão aqui no Brasil entre o padre Landau de Moura e o Marconi sobre quem foi que fez a primeira transmissão, né? Existe uma certa polêmica, né, em relação a esses dados. E a teoria estatística das comunicações, né, que basicamente é calcado no que a gente chama de teoria de processos estocásticos, que são problemas que envolvem variação tanto no tempo como estatística. Ou seja, o que eu estou dizendo é que é uma coisa extremamente complexa, né? E aí a gente às vezes fica vendo comentários de leigos.
Aí a gente até colocou isso recentemente no artigo nosso. Pô. É difícil, né? Num país que não tem formação em matemática nem do básico, você querer discutir engenharia em alto nível, né? Então a gente sempre coloca essa reflexão, simplificar o que não é simples. Que não é simples. Não é simples. Assim, a gente tem que separar o que é manutenção, operação, reparo, instalação, que é uma atividade mais voltada ao nível técnico, perfeito, né? E o que é a que envolve a complexidade, estudo, projeto. A que própria antecede a implantação. Exatamente. E normatiza isso. Tá. Rogério, a gente vai fazer um intervalozinho e volta já já para essa conversa interessante sobre serviços de internet e 5G. Só um minutinho. Olá, estamos de volta aqui com o seu programa de entrevista, saudações. E aqui com o Dr. Rogério Moreira Lima, a gente está falando sobre os serviços de internet, a banda larga, 5G, tentando entender essa regulamentação. Dr. Rogério, em relação à questão do futuro, quais são essas tendências? Eu fiz a pergunta no início para você sobre a questão já de 6G, fala-se em 5,5, mais de 3 anos para cá é que o governo vem falando em implantação de 5G especificamente. Você falava em 4, 4,5 e tal. Mas quais são as tendências de futuro sobre isso, doutor Rogério? Se você pegar a evolução das comunicações móveis, ele vai avançando, né, do analógico, abre TDMA e CDMA. Um pouco mais na frente, né, pela Europa, pela necessidade de integrar os sistemas, vem GSM, vem GPRS, que é transmitir dados a 60 kbps por segundo, vem o EDGE de 400 kbps por segundo, estou falando na posição nomádica, né, parado. Aí vem o 3G, que é o WCDMA, 2 megabits por segundo, HSPA vem 10 mega, você vem com 4G, com 100 megabits por segundo, botando uma latência inferior a 100 milissegundos, e agora você vem com 5G, né, 1 gigabit por segundo, pelo menos, 1 ou 10, aí depende da fonte, né? E latência inferior a 1 milissegundo. A tendência é hologramas, holografia, gêmeos digitais e cada vez mais você não distinguir diferenças entre o mundo virtual e o mundo real. E o Brasil já começou esses estudos, como eu lhe falei, no Inatel, né? Isso vai ter um impacto grande no trabalho, né? Por exemplo, principalmente para nós engenheiros, muitas das vezes nós vamos estar ali manipulando aquela estrutura no mundo virtual, que já acontece hoje, por exemplo, com o BIM, mas isso vai expandir muito mais. Imagina você poder executar uma obra virtualmente, com uma presença holograma virtual teu lá rodando na obra, comandando, orientando. Fulano, não faz isso aqui está fora de procedimento de norma, corrige, entendeu? Então isso vai ter um aspecto muito grande no mundo do trabalho. Gera uma assertividade e um controle muito maior ainda, e também a questão de tempo. Mas essa tecnologia ainda é cara, por isso ela não está sendo implantada Não, ainda? ela está em transição para o 6G. Isso é o que a gente espera do 6G. Sim. Em termos disso... O 5G é o que a gente está vendo agora. Uma mineração de dados maior, integração, segmentação no marketing. Tudo é um processo de evolução. Sim, mas isso ainda leva um tempo, né? Porque tem como falar... Uma década, mais ou menos. Como falou o Alvin Toffler, a questão das ondas. Tipo, você tem um epicentro de uma informação e conforme a onda vai se distanciando, ela vai enfraquecendo. Por exemplo, muitas das vezes essa tecnologia ela demora para chegar para a gente. É uma curva que ela vai subir, vai até a maturação da tecnologia e depois vai cair. Aí vem outra. Agora, doutor Rogério, em termos assim de regulamentação, isso comparando com outros países, como é que assim, isso é feito, como é que já está estruturado em outros países e como isso ainda vai se estruturar aqui no nosso país? Comparando principalmente, por exemplo, com os Estados Unidos, que já está com uma certa maturidade, ou tem algum outro país que já tem uma maturidade até maior? É importante porque a gente comparar com os Estados Unidos, né? Porque se passa muita ideia de um liberalismo, né? De desregulamentação com os Estados Unidos, o que não é verdade. O sistema americano ele é bem estadual.
cada estado tem um conselho estadual de engenheiros profissionais. São autarquias, são agências reguladoras. Essas agências reguladoras, elas fiscalizam o profissional. Trabalhar sem licença, que é o nosso exercício legal, isso é caso de polícia. Cada estado, são 50 estados, aí você tem o NCES, que é o Conselho Nacional de Licenciamento de Engenheiros e Agrimensores, que conseguiu só em 1984 uniformizar os exames. Lá você tem 2 provas, você faz uma prova de recém-formado, que é o exame fundamental, para todas as engenharias, trabalha 4 anos para ganhar experiência sob supervisão de um engenheiro profissional e faz o segundo exame. Por exemplo, na área de telecomunicações que a gente está tratando, você tem a engenharia elétrica, aí você faz o exame básico. Eu vou trabalhar numa operadora dessa de telecomunicações, eu trabalho sob supervisão de engenheiro e depois eu vou fazer o que chama PE, que é o Exame de Princípios e Práticas de Engenharia. Na elétrica é dividido em eletrotécnica, computação e eletrônica, controle eletrônico e telecomunicações. Então, esse de controle eletrônico e telecomunicações eu faço. Se eu passar nessa prova, aí eu posso exercer a profissão sem supervisão. Então, esse é o sistema americano. O Brasil, que é o sistema Confea-CREA, é um sistema de... Na verdade, o sistema Confea-CREA mútuo é porque tem a caixa de assistência. É um sistema multiprofissional. Telecomunicações está dentro do grupo Engenharia, modalidade eletricista, ou seja, são as câmaras especializadas de engenharia elétrica, né, que são as câmaras que elaboram os planos de fiscalização dessa área. E o CREA faz a fiscalização dos atos de profissão. Então o CREA ele vai numa mais abrangente, ele não só fiscaliza o profissional, ele fiscaliza o ato. Então se tiver um exercício legal da profissão, o CREA está lá e vai autuar. Se tiver uma falta ética de um profissional, por exemplo, prestou um serviço, prestou de má fé um serviço que colocou em risco a segurança e o patrimônio das pessoas, que está no nosso código de ética, é uma falta ética. Aí abre uma denúncia do contratante, aí vai ser apurado. Aí se apura tecnicamente se aquilo está fora de norma ou padrão, quais são as responsabilidades, tem imprudência, negligência, imperícia, essas coisas. Ou os casos de má conduta, né? Nós tivemos casos de má conduta grave aí no Brasil, não na área de telecomunicações, mas, por exemplo, de Mariana, que levou a cancelamento do registro de 5 engenheiros. Rogério, e assim, para a gente encerrar, que eu acho que deixando uma mensagem, principalmente para o consumidor de São Luís, do estado do Maranhão, o que ele pode observar, como é que ele pode observar para finalizar esse serviço, essa prestação de serviço em relação a isso? Garantir que tem um técnico habilitado, garantir a qualidade, fiscalizando pelo software que a Anatel disponibiliza. Dá uma orientação final para a gente. Na realidade, o documento que, digamos assim, inclusive vale como contrato, é a anotação de responsabilidade técnica. A Lei 6496, lá no artigo 1º, né, é claro que todo contrato verbal ou escrito, de projeto, execução ou qualquer atividade da engenharia, é obrigado, né, a ter a anotação de responsabilidade técnica. Então, esse é o documento que delimita as responsabilidades e que, em cima dele, pode ser cobrado. Mas eu falo assim, aquele consumidor, porque ele chega o serviço para ele, aquele serviço para ele pode medir lá pelo software, né, a velocidade. Qual é o software da Anatel? De uma entidade. Acho que tem vários, né? Tem vários, mas é bom pegar o da entidade aferidora da Anatel. Sim. Lá no site deve ter, eu acho que é ESAC, que era o EAQ, o antigo EAQ, que era a entidade aferidora. Aí ele mudou a sigla lá, mas tem um software que é recomendado pela Anatel, porque é o seguinte, a gente tem que saber separar o que é banda larga de link dedicado. Link dedicado, a operadora é obrigada a garantir aquele teu link de qualquer jeito. O banda larga não, ele está compartilhado. Então existem requisitos, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, e isso vai evoluindo. Existem requisitos de medida de velocidade que ele tem que cumprir para velocidade instantânea e velocidade média. Isso é importante ver no contrato quando estiver assinando. Isso. É importante, não, no contrato não, acho que é importante ter uma regulamentação específica da Anatel sobre isso. Ainda não existe uma regulamentação? 10%, 20% e 30%. Entendeu? Para velocidade instantânea, que eu me lembro aqui, entendeu? Então, o primeiro ano 10%, o segundo 20%, o terceiro 30%. Assim, mas, obviamente, porque a gente tem que entender que aquilo está compartilhado.
Se ele tiver que te entregar um link dedicado, ele vai ter um custo absurdo, porque ele tem que te entregar uma fibra direto para você e te garantindo aquela velocidade. Ou usar instrumentos lógicos que garantam a tua velocidade todo tempo naquele valor. Ok. Rogério, eu agradeço a sua participação, esclarecimentos importantes para quem está ouvindo, acompanhando a gente, quem acompanhou até agora. A gente espera ter levado informações suficientes para que você possa estar medindo esse serviço. Tá bom? Fica aqui o nosso abraço e até uma próxima.